Bom dia, amigos do meu canal do YouTube. Hoje é um dia muito feliz para mim. Minha filha está aqui jogando incenso em mim de tudo que é jeito, que a crença que essa fumaçazinha dos incensos possa resolver alguma coisa. Tem que resolver. Mas ela quer porque quer que a todo custo, na segunda fase eu passe no exame da OAB. Eu quero dizer para minha filha querida que não é por falta de estudo de jeito nenhum. Talvez seja o peso da idade, mas Você tá dizendo pra si mesmo, não é pra mim que não. está trazendo as dificuldades, porque nessa semana aconteceu uma coisa, até dente eu quebrei nessa semana, como vocês estão vendo aí. Mas eu não. Ela vai empurrando esse incenso para cima, a fumaça do incenso, gente, às vezes incomoda. Oh, mas eu quero dizer para vocês que a gente é muito mais feliz quando a gente tenta. Porque a gente perde de cabeça erguida. E perder de cabeça erguida não é perder, é ganhar, é participar do jogo da vida, que é um jogo muito seletivo e que impulsiona a gente em primeiro lugar, a algumas reflexões, porque faz com que é, é, nos ponhamos atentos diante das possibilidades, das probabilidades, das dimensões que tem no futuro e que faz a gente propor, como a própria palavra diz, o propor um planejamento, propor um projeto. A gente tem que fazer isso sempre, em todas as ações da gente. Eu aprendi isso enquanto eu era professor de filosofia na rede estadual de ensino e durante algum tempo como substituto da Universidade Federal em algumas atuações isoladas pela UESP, nesses cursos temporários de formação de alunos para graduação e alunos acadêmicos de curso mesmo. Quando a gente elabora tal planejamento, nesse planejamento lá nós temos as metas. E todas essas metas elas são encaixadas no tempo. O tempo ele faz com que a gente calcule cada etapa da meta e cada tempo da meta. Calcule no sentido de buscar, por exemplo, um espaço para estudo, um espaço para pesquisa, um espaço para exercício. Tudo isso é fundamental em cada uma das etapas para que a gente, hierarquizando bem os conhecimentos que a gente necessita para o objetivo da gente, seja um exame de OAB, seja um concurso público, enfim, qualquer que seja uma graduação, uma pós-graduação, a gente precisa dessa estruturação, dessa organização. Precisamos então saber, em primeiro lugar, para fazer qualquer coisa, planejar. Planejar, levantar um projeto e especificar nesse projeto cada uma das etapas que a gente tem que cumprir para a gente chegar aonde a gente quer chegar. É muito importante isso. Eu aprendi isso, gente, porque eu era muito de improviso, talvez muito tarde. Porque hoje a gente vê os cursos preparatórios, eles entregam para a gente uma trilha sistematicamente bem organizada. E se você consegue seguir aquela trilha, as chances de você obter seu objetivo são grandes, né? E quando você, hoje eu me viciei nessas trilhas, tanto que quando eu perco, ou me perdo no tempo, no estudo dessas trilhas, ou no acompanhamento dessas trilhas, eu já me sinto uma pessoa que deixei para trás algumas coisas importantes que poderiam fazer a diferença lá no concurso ou no exame. É fundamental a gente ter paciência, a gente saber onde a gente está pisando, a gente saber em que estágio de cognitivo ou de conhecimento a gente se encontra.
a gente tem que saber refletir sobre si, para a gente poder saber quais são as potencialidades que a gente tem, quais são as habilidades e as competências que a gente pode, ou que a gente tem, ou que a gente está desenvolvendo, né? Eu gosto da palavra desenvolvendo, porque ela coloca a situação sempre numa questão de um aprendizado constante, né? Porque a gente não é pronto e acabado, a gente não tem nada pronto, a gente tem tudo em fase de desenvolvimento. Estamos no processo de aquisição de práticas e de conhecimentos, de teoria e prática que precisam dialetizar, e nessa dialética aí acontece o processo, porque no final de cada etapa dessas há uma avaliação que sugere um novo projeto ou a reformulação do projeto antigo. Então é muito importante a gente ter esta predisposição para esse condicionamento. Como é muito importante também a gente trabalhar com o que é primordial na vida da gente. É a questão da verdade que a gente carrega com a gente, da verdade que a gente distribui no social para as pessoas, que essa verdade aí, nessa onda de fake news que assola diretamente a consciência, né, das pessoas que são vulneráveis a esses acessos e que aceitam muita coisa que vem de cima para baixo como uma verdade, até pela imposição da autoridade de quem fala, seja um veículo de imprensa, seja o sujeito individual que tem, vamos dizer assim, agregado a esses valores que o tornam cativos de outras pessoas, ou cativadores, né? Cativos, não, cativadores de outras pessoas, ou seja, que as pessoas passam a ter crença no sujeito, ou no mito, ou na lenda, ou seja lá em quem for. Isso aí passa a levar a gente a uma bitolação política, educacional, social, sei lá. Basta a gente ver a coisa sempre num ponto de vista, como sendo esse ponto de vista o mais verdadeiro de todos. E impede que a gente desenvolva na gente potencialidades reflexivas, críticas, problematizantes, que podem até elucidar a situação numa condição de contexto, ou trazer para a consciência da gente o liame de subjetivo, de causa e efeito, que pode dar a gente a compreensão necessária, a partir do entendimento necessário, para a gente chegar, né, a fazer uma avaliação segura, pé no chão, saber onde é equívoco, onde é acerto, saber separar isso tudo e continuar a caminhada. A vida da gente é sempre uma caminhada, é sempre um passo na frente. Não tem nada melhor que isso, graças a Deus, porque quando a gente vai nessa caminhada, é sinal que a gente está com o lado, vamos dizer assim, intelectual e o lado físico ainda saudáveis, né? Na busca do melhor para si e para os outros. Para os outros sim, porque não vivemos sozinhos. O que a gente faz, ela vai proporcionar ao outro também uma modificação de ser. Porque nós conseguimos, principalmente, eu falei isso na questão da minha formação de educador, ser um formador de opinião. Cada um de nós temos essa condição, principalmente quando a gente pensa logicamente, principalmente quando a gente dá valor à nossa cultura, à nossa história, à nossa ciência, à nossa filosofia. A gente impulsiona, né, essa coisa de buscar, né? A gente vê isso é muito bom. Isso torna a gente um ser humano, como dizia o grande Clidenor de Freitas, que foi o patrono da minha turma de filosofia.
A gente foi visitar a biblioteca dele e aí não, ele chegou, ele soltou a gente dentro da biblioteca mais completa do Piauí, talvez uma das, naquela época, mais completa do Nordeste, né? Deixou a gente se espalhar pela biblioteca e ver o interesse de cada um. E depois ele saiu dizendo, você gosta muito disso, né? Por quê? Aí saiu perguntando, mas ele já tinha entendido preconcebidamente a tendência ou a inclinação de cada um de nós naquele momento ali. Isso me surpreendeu muito, eu fiquei observando ele e teve um outro momento. Nesse momento eu fiquei triste, porque ele abriu os olhos de todos nós. E hoje eu entendo o que é que ele quis dizer naquele dia, né? Porque hoje eu estou muito acelerado, é como se eu quisesse recuperar o tempo que eu perdi, né? E aí ele disse assim, numa frase bem curtinha, e eu vou concluir esse meu vídeo com essa frase. Ele disse, estou velho para a vida e novo para os conhecimentos. Então, gente, quanto mais a gente aprende, mais a gente se torna um adolescente do saber. É assim que eu vejo. Se torna aquela pessoa que está naquele momento mais áureo, bem no auge, né? Da busca pelo conhecimento. Um momento em que o cérebro da gente aceita e retém tudo. Então, para vocês, meus internautas, aqui é um momento de reflexão de Rogério Oliveira de Carvalho, hoje professor de filosofia, formado em filosofia, professor de matemática, formado em matemática, professor de direito, formado em direito, estudando atualmente para a OAB, para passar na segunda fase, de cara para os livros, né? Lutando ainda para ser feliz. É isso aí, aproveitem para dar aquele like, eu espero que eu tenha passado algo de positivo para vocês neste meu vídeo. É um conselho que eu dou para os meus filhos. Tamo junto, inscrevam-se no meu canal,